Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, como diria aqui o saudoso Chico Luiz, da Ibiapina, ex-prefeito. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso podcast sobre futsal, as regras do futsal. E mais uma vez estamos aqui junto com o professor Zezinho para a gente continuar esse bate-papo sobre esse esporte que é tão jogado e que é tão importante que a gente possa conhecer as regras dele. Olá, Zezinho. Olá, meu amigo, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui, discutir um pouco sobre as regras do futsal. Antes de mais nada, queria aqui agradecer e dizer onde nós estamos localizados, professor Antônio, que a gente está aqui na Secretaria de Esporte, no qual sou colaborador do espaço, da Secretaria de Esporte. Gostaria de agradecer aqui em nome do nosso secretário Edson, nosso coordenador de esporte, Roberto, que, querendo ou não, é um grande incentivador e apoiador também da classe arbitral, não só do esporte, fomentar o esporte em geral, mas também incentivar e fomentar a parte de árbitro. Então, aqui, um abraço a eles, aqui nosso agradecimento por estar na casa na qual é do povo. E lembrando que por causa da gestão atual do prefeito Marcos, que a Secretaria de Esportes veio a existir, e que esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui com o Zezinho trabalha com a escolinha de futsal e futebol. Temos também o Karatê, que é pela educação e pela Secretaria de Esportes. Temos o vôlei com o professor Regis, Esqueci alguém, Zezinho? Seleções de futebol. Que também é pela coordenação do professor Zezinho. Então aqui a Secretaria de Esportes, que é o espaço que nos acolhe para fazer esse bate-papo, onde está se fomentando um sonho antigo de nós, professores e profissionais de educação física, de poder realmente fomentar o esporte, principalmente para nossas crianças e adolescentes. Com certeza, E tem uma notícia, um sonho bem antigo da gente, que era trazer os jogos escolares, e hoje tivemos essa surpresa de semana de sermos contemplados com os jogos escolares. Ibiapina, Hoje, 19 de maio, a Secretaria de Esporte do Governo do Estado do Ceará, a SESPORT, Ibiapina se candidatou a receber a segunda fase dos Jogos Escolares, aqui a fase da Ibiapaba, e vamos receber esses jogos aqui. Todas as seleções da Serra irão estar aqui com a gente, e os Jogos Escolares, segunda fase, a fase CRED 5, vai estar acontecendo aqui em Ibiapina. Então isso é uma excelente notícia, vai trazer gente de fora, vai trazer público para assistir essas crianças jogando, e a gente vai tentar desenvolver aqui da melhor maneira possível. Com certeza. Então assim, pessoal, só recapitulando, a gente tinha parado na regra 3, Então, vocês lembram aí qual era a regra 3? Se não lembram, vamos lembrar agora. A regra 3 a gente discutiu sobre a quantidade de jogadores, em quadra, E agora na regra 4 a gente vai debater sobre os jogadores, os uniformes, os equipamentos dos jogadores, certo? Então assim, quando se fala em equipamentos, em todas as profissões, temos os EPIs, que é o equipamento de proteção individual. Não é diferente no futsal. No futsal, para o atleta estar bem aparentado, para entrar em quadra, no jogo, é obrigatório ele estar adequado. Em que sentido? Ter meiões, estar paramentado com meiões, o tênis adequado para o futsal, que é futsal. Muitos dos meninos, viu, José? Muitas das meninas confundem o society com o futsal. Society, pessoal, é para grama ou sintética ou grama mesmo de estádio. O society está dizendo, é um tênis apropriado para o society, para o society. E muitos levam esse tênis de society para o futsal, que é errado. Então, assim, se você pega uma arbitragem mais rigorosa nesse sentido, eles não permitem o atleta jogar com society, tem que tirar, certo? Tem que tirar o society. Porque a trava do society, um pouquinho maior, ela é feita para entrar na grama sintética ou na grama natural, e aí você tem o atrito. Já
o tênis de futsal, Não. ele não tem a trava, né? Ele vai ter o solado com as reentrâncias que vai dar aderência, né? Então é muito importante que o calçado adequado esteja no esporte adequado. Com certeza. E como eu falei, não é diferente, tá? Então, o fardamento dos atletas tem que estar todos de acordo com o uniforme padrão, ou seja, se eu sou fixo e meus alas estão com um uniforme diferente, isso não pode existir, porque no voleibol, né, tem um jogador, se não me engano, salvo guarda, o líbero, né, ele fica com uma roupa diferente, com um uniforme diferente dos jogadores, né, de linha. Somente quem ficará com uma roupa diferente dos jogadores será o goleiro, né, para identificar a posição de goleiro. Mas todos os outros demais têm que estar todos paramentados de acordo com o uniforme padrão, de acordo com o uniforme, tá certo? Meões, caneleira, tá bom? Muitos dos meninos confundem também quando se fala, a roupa é branca, né? Eu estou com o uniforme branco e vou colocar aqui aquelas mangas, roupa com manga longa, né? Aquelas roupa térmica, aquelas camisas térmicas, short térmico. Existe a regra fala que para você usar um short por baixo, muitos usam um short, outros usam o próprio material, né, que é a blusa, a calção assim, acabei de falar, short térmico, tem que ser de acordo com o uniforme. Por exemplo, qual é a cor predominante do uniforme? É verde. Então eu não posso colocar um vermelho, um preto. Não, tem que ser de acordo. Por exemplo, estou com essa camisa. A cor predominante dela é branca. Então eu tenho que estar com camisa térmica, com short térmico branco. Tá? O short é preto. Qual é a cor predominante do short? Né? Do térmico é preto. Então não tem problema. Porque muitas vezes confundem, né? E a regra é discutido isso e muitas vezes o pessoal não entende. É super importante, pessoal, a uso da caneleira, porque é um adereço muito importante para evitar, né, possíveis lesões, tá? Os jogos escolares, eu acho que é um regulamento muito rigoroso, porque se você não tiver de caneleira, você não vai se classificar. Veja só, então assim, se a gente for para os jogos escolares e lá no futsal, feminino, masculino, independentemente da categoria, se identificar que os atletas não têm caneleira, o professor tem que providenciar a caneleira, tá? Ou o time é desclassificado. Você vê como é importante. Então, assim, até nisso, os jogos escolares traz à tona essa parte de incentivo, né, de proteção. Zezinho, em relação à questão do short da blusa, existe o local específico da numeração, do brasão do time, ou não? Não, o mais importante do uniforme é a numeração, que tem que estar hoje, atualmente, a camisa tem que estar no peito, o número da camisa. Então, assim, se você centralizado aqui e no short também, independentemente de qual seja o posicionamento, se tem brasão ou não, o importante é ter a numeração. Professor, desenho, é necessário ter o nome do atleta atrás? Não, não é necessário. Basta que tenha essa parte importante, que é a numeração, tá, dos atletas. Viu? Então, no futsal, a numeração no short, independente de ser esquerda ou direita. Isso, e a mesma numeração no meio do peito e nas costas. Para identificar. Porque se você for, por exemplo, nos jogos escolares, a gente está tendo jogos escolares como exemplo, pessoal, porque está dentro da nossa realidade, certo? Então, assim, se você for com uniforme para os jogos escolares, tá, eu já me deparei, você talvez também se deparou, com pessoas fazendo o número de esparadrapo. Não sei se você chegou a ver, até mesmo de corretivo, fazendo corretivo. Então, assim, pessoal, isso não é permitido, tem que ser um uniforme padrão, né, de todos os atletas, numeração, é importante, como eu falei. E também serve para a comissão técnica. A comissão técnica tem que estar paramentada de acordo com claro, tem que diferenciar a roupa a roupa do atleta e da comissão técnica, porém também tem que estar lá na quadra paramentada com a meia tem que ter o símbolo
brasão da escola ou da instituição que está representando, o calção, se for de calça tem que estar também, certo? Então assim, tem todo esse processo de... O pessoal acha que é simplesmente futsal, é só chegar e jogar, não. Tá? E quando você vai participar de uma liga, de uma competição a nível Brasil e regional, você se depara com isso. Aí é na hora que você vai aprendendo, apanhando e aprendendo ao mesmo tempo. Tá certo? Mas só voltando a essa questão do goleiro. O goleiro, a cor dele, cor predominante dele deve ser avessa ou diferente da cor dos jogadores de linha. Dos jogadores de linha. Ele tem mais alguma coisa específica do farmamento do goleiro? O goleiro ele tem que estar paramentado, né? Muitos meninos confundem também, tá? A joelheira, a tornozeleira, né? Tem uns que usam a tornozeleira totalmente diferente, fugindo totalmente do padrão, do uniforme. É recomendado, eu sempre passo isso para os meninos ficam loucos, os meninos meio da escola, então vocês têm que comprar de acordo com a cor predominante do uniforme. Se o meião é preto, então você pode colocar uma tornozeleira branca, eles gostam de usar aquelas tornozeleiras, né? Já o goleiro, a joelheira tem que ser de acordo com o mais próximo possível ao padrão do uniforme. É simples, tá? Porque aí corre o risco da arbitragem mesmo querer pedir para ele tirar todo aqueles parâmetros deles. Então, tirando a cor que tem que ser de acordo com o fardamento, não existe assim especificação da cotoveleira, joelheira, tornozeleira do... Basta seguir, né, como eu estou falando, essa parte de uniforme padrão. Se você pegar, vai assistir um jogo de futsal, da Liga Nacional de Futsal, você começa a identificar, realmente, você não vê toda papagaiada, né? A gente fala papagaiada, você não vê um cara com cotoveleira rosa, você não vê, né? Então, todo já é padrão, né? A gente fala. Aqui, né, o uniforme, as bolsas, as garrafinhas de água, todas têm que ter a logomarca, né? Tem que ter todo um processo padrão. Quando o que a gente fala a nível, a gente está levando essa regra aqui a nível Brasil, né? De competição a nível mesmo Brasil, tá? Mas a gente tem uma realidade dessa aqui do municipal de futsal aqui. Se você for colocar a regra ao pé da letra, não tem jogo, as pessoas ficam chateadas com a gente e acham que a gente está inventando a regra, mas não, né? A gente que estuda a regra, que sabe, quer colocar as coisas para funcionar, mas ao mesmo tempo tem uma rejeição, né? Aquele negócio, tem pessoas que amam a dor, né? O amador ama a dor, então, enquanto ele não sair do amadorismo, ele vai sempre amar a dor, né? Eu gosto sempre de levar essa frase comigo. E essa questão, né, não é nem a nível Brasil, do Ceará, né? Se você for participar de uma competição amadora da SESPORT, da Secretaria de Esporte do Estado, tem que estar tudo dentro da regra do padrão, né? Então, às vezes, se perde uma oportunidade porque o time não tem como se organizar para participar daquilo ali. Com certeza. Então, assim, também tem uma observação muito boa, José, que na súmula de jogo, né, tem um mandante do jogo e tem um visitante, tá? Então, se as duas equipes estão com o mesmo uniforme parecido, o mesmo uniforme é quando tem branco com branco, preto com preto, né? Então, se estão parecidos, quem é que troca? É o mandante do jogo, né? Ou seja, o time que joga em casa é quem tirar, né, a vestimenta devido a essa parte de até mesmo identificação do atleta, porque eles ficam perdidos. Se, por exemplo, se eu tiver vermelho e meu time é vermelho e vamos jogar, como é que a gente vai identificar? A gente vai se atrapalhar, né? Então, assim, quem é que troca? Né? Como eu estou falando, quem é que troca? É a equipe mandante do jogo é que faz essa troca por estar em casa, né? Só dar um exemplo prático, né? A gente está aqui na sede e o time do bairro, ele vai jogar contra o time do Alto Limpo. Então, os dois chegaram com um uniforme parecido, que confunde o árbitro, então o time da sede que tem a obrigação de trocar o fardamento para que aconteça o jogo. Justamente. Do mesmo jeito é com a arbitragem, né? A arbitragem tem que identificar também qual é a cor do uniforme que vai ser utilizado ali. Até a arbitragem, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte, ela tem que ter o material dela. O tênis tem que ser preto, né?
o meião tem que ser tudo da mesma cor, do mesmo jeito o uniforme da arbitragem, né? Então assim, não existe um árbitro o árbitro principal, o árbitro auxiliar, um com uma cor de uniforme e outro com outra, não, tem que ser todos padrão. Tá? E aqui, né, já entrando aqui nessa regra 5 da arbitragem, tá? Eu não vou entrar na parte de sinalização, ressalvo algumas que são importantes, né? Certo? A gente vai falar agora da arbitragem, regra 5, tá? Como a gente já entrou aqui na parte de fardamento, né? Então eu gosto muito de dizer que a primeira visão que o pessoal tem da arbitragem é a organização. Então a arbitragem, quando chega para um jogo, ela tem que vir bem paramentada, né? Tem instituições que vêm toda com kit, vem os kits, né? O de kit, o árbitro já vem com a sua bolsinha, vem de calça, uma logomarca identificando, é uma coisa muito bonita. Eu falo isso porque lá em Sobral, quando eu estava na FECAD, né? Na Associação dos Árbitros do Ceará, era dessa forma. Então assim, se você sair de casa até onde você vai trabalhar, você tem que sair todo paramentado de acordo com a empresa, né? A instituição que representa, né? Então assim, até nisso para vocês verem que tem essa parte. Então a arbitragem, pessoal, ela é composta, no futsal, ela é composta pelo árbitro principal, né? Pelo árbitro auxiliar, tá? Pode ser chamado de número 2, tá? Tem o cronometrista, tá? O anotador e o delegado, tá certo? O delegado da partida é o delegado que vai resolver aquelas partes burocráticas, né? Que fica ali nos bastidores, né? Fica mais nos bastidores, tá certo? Para resolver algo que não está ao alcance da arbitragem ali de início, né? Como se fosse um recurso. Você vai entrar com recurso. O delegado é que protocola um recurso de acordo com o que você vai desenvolver ali, né? Achar que está sendo prejudicado, você formaliza um ofício, o delegado ele é que faz o recebimento, né? E também protocola, tá certo? Então assim, vou falando, o árbitro principal, como eu falei, ele fica sempre ali próximo à mesa, né? A gente fala a mesa que é onde fica o cronometrista e também o árbitro anotador, tá certo? O árbitro auxiliar ele vai sempre ficar oposto ao principal, certo? Ficar sempre oposto ao principal, tá? O cronometrista, ele, o próprio nome já diz, é cronometrista, né? Então assim, ele vai cronometrar toda a parte de tempo para início, fim e meio, tá? Com relação aos jogos. Os jogos vão começar o jogo agora, então ele tem que estar no cronômetro, ele vai só. Tem os cronômetros digitalzinho pequeno, né? Que fica na mesa, e tem o de parede. Aqui a gente tem uns tanto coloca aqui na mesa mesmo pequeno, como tem que coloca para visualizar todo mundo, para ficar uma forma mais democrática, né? De o pessoal olhar e ver, né? No futsal, né? Tem a parte de tempo parado, que isso vai muito de regulamento, né? Vai muito de regulamento, e tem um jogo corrido. Quando o jogo é parado, toda vez que a bola sai, você tem que parar o cronômetro. Ou seja, uma partida, ela dura em média 2 horas, 3 horas. Porque quando é o jogo parado, tá? Não é do que os jogos da Federação Cearense é como um jogo, começando 8 e terminando 10 horas, 10 e meia, tá? A gente vê, né, 2 horas e meia, 3 horas de jogo. Isso. E assim, o jogo parado, assim, não há necessidade do primeiro árbitro solicitar que o cronômetro seja parado. Não, porque a arbitragem, o trio, o quarteto, já tem que saber que o regulamento da competição, porque por isso que eu falei, vai muito de regulamento para regulamento. Por exemplo, o Campeonato Cearense, ele é jogo de bola parada. Sai a bola, tem que parar, né? Tal. Certo? Do mesmo jeito, é um regulamento aqui do nosso município. Nosso município, o regulamento permite que seja jogo corrido. Então, imagine, se você jogo parado, você tem 3 jogos durante a noite, começando 7, e às vezes termina 10 e meia, 10 horas. Imagine se fosse jogo parado. Uma vez o cara estava conversando com a gente ali no ginásio, aí falando, por que o municipal não é jogo parado? Mas é justamente por isso, porque então cada noite tem que ter um jogo por noite, e não 3.
Vocês estão entendendo, pessoal? Então isso é importante. Quando é que o árbitro pede? Que esse é o movimento, né? Ele dá um assobio, papá, ele está pedindo para parar o tempo, porque ele está entrando em quadra para um atendimento. Nessa hora, José, independentemente de regulamento, tem que ser parado. Ele está pedindo uma autorização para o cronometrista paralisar e entrar em quadra, certo? Para que possa ser atendido ou verificado, muitas vezes algum choque mais grave, né? Imediatamente tem que parar. Se a arbitragem pediu para parar, na regra, né? Está na regra. O árbitro pediu para parar, foi lá verificar o jogador, certo? O jogo, ele pergunta o que está se passando e se ele quer atendimento. Se o atleta disser, eu quero atendimento, na partir da hora que você entra, José, como um responsável na frente, ou se tiver massagista, ou auxiliar técnico entrar em quadro, esse atleta tem que se retirar após o atendimento. Vai ser atendido ali dentro ou fora, tem que se retirar e assim entra outra equipe, certo? Se tiver bola rolando, é bola ao chão. Se tiver bola no arremesso de meta ou lateral, reinicia normal. Agora, se o árbitro parar com a bola em jogo, é bola ao chão. Então, essa questão do atendimento, o árbitro pergunta. Então, se ele não quiser ser atendido, ele continua, ele só volta. A partir do momento que entra o técnico, o auxiliar, o massagista, ele tem que ser substituído. Então, isso daí já é para minimizar a velha catimba, né? Caiu, o outro encostou, o outro caiu. E agora? E agora você sai, né? Você já tem atendimento, né? Quer ali, né, cavar um tempinho, tipo, tá ganhando, tá perto do final do jogo, né? Então, tudo isso é para deixar o jogo mais dinâmico, né? Mais justo. Com certeza, e assim, isso é importante, né, como eu vou avisar, porque assim, até mesmo para a integridade física do atleta, né, está reservada, né, por exemplo, se você chama uma tocada da cabeça, quem é o jogador que quer sair? Um jogo bom, né? Eu digo porque eu já fui jogador e eu sei, sou jogador e sei, se o jogo está bom, ele não tocar na cabeça, ele às vezes não está nem bom, mas quer continuar no jogo, então a saída dele ali já previne, né, ele não ter algo mais sério, porque uma vez ele saindo, vai sentar, vai relatar a parte de se tiver um médico, porque é obrigatório ter um médico, né? Aqui dando que é uma realidade, nós não tem médico, não tem massagista, mas nas grandes competições o médico tem que acompanhar, né? Mas só uma ressalva, assim, desde quando a gente começou, né, nos eventos esportivos, sempre nós temos um técnico de enfermagem, enfermeiro e ambulância aqui na frente do ginásio, né? Essa questão da saúde, a gente se encontra atrás do hospital, aqui em Biapina, então na gestão do prefeito Marcos, há esse cuidado, né, da CESPORT, para que a gente tenha aquele atendimento mais direito para o escolar e para o adulto. Né? Pro adulto. Então, isso é muito importante porque é um esporte muito dinâmico e ao mesmo tempo tem muito contato físico, né? Então, assim, querendo ou não, pode acontecer a qualquer momento algo mais sério. Então, a gente prevenindo, trazendo os profissionais, né, por mais que não tenha um médico assim da equipe, mas tenha o técnico pela Secretaria de Esporte, pela própria Secretaria de Saúde, ali dando assistência, já nos imuniza e faz com que a gente fique mais tranquilo com relação a isso. Deixa eu lhe perguntar aqui do primeiro e segundo árbitro, em relação à posição deles. Isso. O primeiro sempre fica do lado da mesa, certo? Isso. E a escolha da meia quadra, eles podem, o primeiro árbitro que determina, ou então eles podem trocar? Vamos lá. Então, assim, o que acontece? O árbitro, a gente costuma falar que nunca pode estar em linha, um árbitro com o outro, certo? Ou seja, se eu estou aqui, o árbitro principal, que é o que é correto, o árbitro que vai iniciar a partida, ele tem que estar onde? Tem que estar centralizado aqui, no meio, no centro. Aqui é o centro, a equipe A e a equipe B. Então, o árbitro principal ele tem que estar aqui, certo? Se no sorteio, a equipe da minha esquerda aqui, né, que vai sair para a direita, certo? Se a minha equipe da esquerda ganhou o sorteio, que é onde também o pessoal confunde, quando o árbitro vai com o seu auxiliar ali, árbitro principal, fazer o sorteio, quem fica com a bola é o perdedor do sorteio.
confundem, acham que quem ganhou ali no sorteio é que fica com a bola, a posse de bola. Não é, pessoal. Eu vou só uma ressalvazinha interessante. É o perdedor. Eu falo isso porque muita gente, não, mas a bola não foi eu ganhei, por que não fica a bola? Não, porque é aquilo que a gente comentou no primeiro vídeo, a questão do costume do campo, né? Porque no campo, na hora do sorteio, quem ganha escolhe bola ou lado, né? Porque dependendo da posição do sol, dependendo pela questão da diferença da quadra para o estádio, né? Existe essa diferença na regra. Já no futsal, não. Quem ganha, né? Quem perde tem direito de bola, quem ganha é o direito de quadra. Tem um quadra esquerda ou direita. Né? Então, assim, a arbitragem está posicionada aqui no centro, o principal que está no centro. Se a minha esquerda aqui foi o que perdeu a posse de bola, quem sairá é a minha direita. Então, esse árbitro auxiliar, ele tem que estar onde? Ele tem que estar aqui, na minha esquerda. Por quê? Porque a bola vai sair para cá, certo? Nunca pode estar o árbitro aqui, bater no centro, ele aqui e aqui, certo? Por que eu falo isso? Porque se o cara chutar aqui, como é que ele vai saber avaliar se foi gol ou não, se eu não sei? É mais fácil estar na linha de fundo, né? Próximo ao gol, que é o certo, para saber o quê? Para saber se essa bola entrou ou não. Porque se ele estiver aqui em linha, quando acontecer essa parte de reinício de jogo, o que acontece? Fica mais difícil o cara chutar e o árbitro que está em linha aqui, os dois, identificar se foi gol ou não. Eles vão ficar na dúvida, foi gol ou foi não, foi gol ou não. Então, uma vez esse árbitro vindo para a linha de fundo e o outro central, não tem dúvida. Do mesmo jeito é em jogo. O árbitro nunca pode em jogo estar em linha, né? Ele tem que estar sempre uma quadra, mas seja ela mais próxima da meia quadra ou mais próxima ali de fundo, mas sempre está ali na diagonal, certo? Se um subiu, a gente costuma dizer, José, que é assim, por exemplo, essa bola aqui ela vai sair, certo? Então, para cá. Se eu estou vindo para lá, se eu estou vindo para cá, a bola saiu aqui, né? Nessa lateral, o time está atacando para cá, certo? O que acontece? Eu estou aqui, eu venho para trás dessa bola, e esse árbitro que estava aqui, ele desceu. É sempre assim, toda vez que a bola sair, o árbitro que está do lado que a bola sair, ele vai para trás da bola, tá? Que vai atacar. Por exemplo, se o time está atacando para cá, o árbitro saiu aqui, ele vem para cá e o outro já desce para na outra. Então é interessante, isso se chama mecânica de arbitragem, tá certo? Que muitos também, se você já conhece quando a arbitragem ela tem um preparo, quando você começa a identificar ela, José, indo, se locomovendo bem dentro de quadra, certo? E nessa parte também é interessante quando há uma falta, os jogadores começam a fazer enxame, muitas vezes já aconteceu, tá? E acontece muito do árbitro que não deu a falta, vir fazer a marcação, né? Dar uma falta, né? Vai bater a falta, seja tiro livre direto ou indireto, tá? O árbitro que se envolveu, que marcou, ele sai e o outro fica, que é justamente para não causar tumulto, porque se o árbitro foi e veio um rumo de jogador, vai ficar muito tumultuado, né? Vai ficar aquela coisa. Então, assim, já para evitar, a arbitragem já faz essa mecânica de eu que não apitei vir para a bola, né? E o outro rapaz que se envolveu na possível confusão sai dela. Vai para a diagonal para a linha de fundo, dependendo do lado que o lance for acontecer. Com certeza. Então, assim, ainda na arbitragem, né? Dentro da regra 6, né? Nós temos a parte de tempo, né, como eu falei, tem um cronometrista, tem o árbitro anotador, certo? Então, assim, um anotador, qual é o objetivo do árbitro anotador? São 4, como eu falei, são 2 em quadra e 2 na mesa. Então, qual é o objetivo do anotador? É simplesmente anotar tudo que acontece, né? Ele ali vai preencher a súmula, tá? Tem súmulas que já vêm, elas todas preenchidas, né? Tem súmula que já vem ela preenchida com o nome dos atletas, tudo, nome da equipe, capitão e tal. Porém, mesmo assim, o capitão tem que assinar, o técnico tem que assinar, tá certo? Essa súmula.
Então, assim, até mesmo a arbitragem tem que assinar a súmula porque é documento. Né? Eu costumo dizer, até mesmo para o Cassiano, que Cassiano, isso aqui é um documento que mais importante do que o caso da Enem, porque se tratando de um campeonato que envolve muita coisa, ali é um documento super importante. Então, assim, tem que ser preenchido com letra legível, né? Tem lá o registro, vou falar mais ou menos aqui como é que é uma súmula de jogo. Tem o número de registro. O que é o número de registro? Registro é quando um atleta é federado. Aí você coloca lá o número o nome completo, José Antônio tal. Aí bem em cima tem um número, o número do registro. Aí você coloca 0310. Pronto, é registrado. Beleza, coloca o registro dele. Aí tem a parte de saída de jogo. Quem foi que saiu? Né? Ele vai olhar quem é que está saindo que eu digo, pessoal, no início da partida. No início da partida você coloca lá quem é que está em quadra. É o 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. No outro time é quem é que está saindo? É o 10, tal. Todas as observações terão que ser feitas, né, nessa súmula. Tudo que tiver em súmula tem que ser feito. Tudo que tiver em súmula tem que ser feito. Tempo regulamentar, acréscimo, a hora que inicia a partida, a hora que termina, né? Se houve período de tempo. O que é período de tempo? Período de tempo, pessoal, é quando é o famoso período de tempo. É o período. Primeiro período é o tempo. Primeiro período na categoria sub-15, categoria sub-14 é 15 minutos, na categoria adulto é 20 minutos. Então, um período, né? De 20 ou pode ser de 15. O segundo período é o intervalo. Você vai para o intervalo e volta para o segundo período. Certo? Então, assim, nesse período tem a medida de tempo. Então, cada equipe tem direito a um pedido de tempo por período. Então, assim, José Antônio, no primeiro período, que é o primeiro tempo, ele pediu o tempo, certo? Ele tem direito. Salvo resguardo é 1 minuto. Se não estou enganado, mas é isso mesmo. Você tem 1 minuto, vai lá, orientar a sua equipe, para relaxar um pouco, até eles para acalmar, bebeu água, voltou. Então, assim, José Antônio não pode mais pedir tempo no primeiro período, mas sim no segundo já pode. Né? Tem uns que nem pedem, outros já pedem até demais. Pedem no primeiro, começam a pedir novo, diz, não pode, porque você já pediu. Você tem que ser a equipe adversária, respeitando, né? Ou seja, cada equipe tem direito a 2 pedidos de tempo. No primeiro tempo e no segundo. Tá bom? No placar eletrônico vai ter o que lá? Vai ter o placar, né? Vai ter o time A, time B, vai ter o placar, pode ir de 0 a 1000 ou até mais, vai depender de quantos gols que as equipes vão fazer. E também tem o tempo, né? Que vai sendo gerado o tempo, tá? E também tem as faltas chamadas faltas acumulativas, né? Tá certo? Então, assim, cada vez que uma equipe faz uma falta, comete uma falta, é computada nessa falta a partir da quinta falta, né? Quando chega na quinta falta, a arbitragem já faz esse sinal, né? E já chegou no limite de falta. A próxima falta é tiro livre direto, né? Tiro dos 9, chamado, tá bom? Então, assim, a partir da quinta falta, na sexta, exatamente na sexta, já é cobrado o tiro livre direto, né? O tiro dos 9, tá bom? E cada vez que vai fazendo falta, essa equipe que está o quê? Essa equipe que já está penalizada com essa parte de faltas, devido às faltas acumulativas, ela não existe assim, foi o tiro dos 9, né? Cometeu a falta do tiro dos 9, 0, não, continua. E cada vez que a equipe adversária vai fazendo a falta, vai lá para o tiro dos 9, certo? Mas só 0 é quando termina o primeiro tempo e vai para o segundo tempo, e né? somente nessa parte. De uma coisa, e se tiver no regulamento, numa semifinal, numa quarta, ou até mesmo nas oitavas, prorrogação, né? Porque isso depende muito de regulamento. Prorrogação, 0, não 0, continua do mesmo jeito. Só resguarda somente na prorrogação que não 0. Entendeu? Não 0 de jeito nenhum. Eu tenho prorrogação do segundo tempo, as faltas continuam. Eu tenho 5, sexta é tiro livre direto. Isso. Então, assim, mais uma regra com o objetivo de diminuir a
A questão da pancada, de você querer tá perdendo ou tá ganhando, quer evitar o gol e usar um lance um pouco mais violento, mais forte, para evitar que a equipe chegue ou saia, né? Então, essa regra, como tem no basquete também, né? A questão das faltas coletivas, lá também é o lance livre, né? A partir daquele número de faltas, a gente tem essa regra. Então, assim, o bonito é o jogo jogado. A gente sabe que envolve paixão, envolve adrenalina, envolve todas essas questões emocionais. E aí o atleta, ele vem com garra e a garra vira frustração ou raiva, dependendo da situação de jogo. Né? E aí quando ele lembra que o time dele vai ser prejudicado porque já está indo para a sexta, para a sétima falta, o pessoal vai dando uma maneirada, né, Zé? Com certeza. Então, assim, né? É super importante o número de falta mesmo pelo anotador, porque aí ele vai também vendo a parte dos cartões. Eu falei anteriormente que hoje a regra mudou um pouco, né? Hoje, no campo, levando para o campo, que veio do campo, essa parte da regra da arbitragem, que o árbitro anota o cartão, por exemplo, ele deu o cartão amarelo para o Marcelo, da equipe do José Antônio. Então, o Marcelo, o árbitro tem que anotar que deu o amarelo. Além de lá na súmula, o anotador anotar que aos 10 minutos o atleta número 10 levou um amarelo, o árbitro também tem que anotar. Tá? Coisa que antes não fazia, tá certo? Não fazia, a arbitragem não fazia essa parte, só era mesmo os mesários. Com a mudança da regra, hoje é obrigatório a arbitragem anotar a parte de cartões. Né? Certo. Que seja em vermelho e amarelo. Tá certo? Então, assim, pessoal, a gente entrou na regra 7, né? A regra 7 fala do tempo, né? Duração da partida. Eu já tinha falado anteriormente que na categoria sub-15, essas categorias de base, 15 minutos, 20, né? Vai depender muito de regulamento também, como eu falei, mas a categoria sub-15 até 14 anos é 15 minutos e o adulto, feminino, masculino, macho, ela é 20 minutos, tá? Expliquei para vocês a parte do tempo, né? Tem o tempo, tem os períodos, tem o segundo, primeiro, que é dividido, né? É uma partida de 40 minutos, dois tempos de 20, tá? Na categoria sub-15 é dois tempos de 15 que dá 30. E assim, essa questão do tempo, principalmente em jogos oficiais, onde toda saída de bola é parado o tempo, é uma coisa importante uns 20 minutos de intervalo, né? Porque o desgaste físico do atleta dentro de 20 minutos mesmo de bola rolando é um desgaste muito parecido com o campo, né? O campo a gente tem uma bem maior extensão, mas na quadra eu tenho muito mais velocidade de todos os atletas. Enquanto no campo eu tenho ali o zagueiro, eu tenho o meio de campo, eu tenho o atacante, que eles ficam em zonas, né, determinadas. Dificilmente o atacante vai voltar para ser zagueiro no campo. Já no futsal não. O fixo e o pivô, dependendo da situação de jogo, eles podem trocar de posição rapidamente ali, né? Quem está indo para a bola, quem está na marcação. Então é um período de potência, né? Muito trabalho de potência, aeróbico, anaeróbico, durante isso, bem jogado, né? Por isso que é importante a questão do treinamento dos fundamentos e da parte aeróbica do profissional do futsal, né? Dos atletas. Com certeza. Então, assim, ainda dentro dessa parte, ainda vendo da arbitragem, a mecânica, né? Então, assim, os meninos se deparam muito com que também não interessa muito ao atleta, mas, por exemplo, se o Marcelo fez um gol, se ele é um número 10, como é que identifica o número 10? Né? O 10 ele pode ser aqui, tá? A mão fechada, a arbitragem levantar a mão, ou dessa forma, tá certo? Se a arbitragem fizer isso aqui, né? Que a gente costuma dizer é unidade e dezena. Então aqui tá fazendo o quê? Aqui é o 20. É 100. Aí é 100? É 100. Ó, aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Porque tem muitas camisas
que tem 101, um 99. Como é que faz um 99, Zé? 99, ó. 99. Então aqui as costas da mão Unidade. é a dezena, né? Dezena? E aqui Não. a palma é a unidade. A unidade é a palma, né? Aqui estamos o quê? Aqui tem 10. Ou pode ser assim, vamos fechar. Eles vão fazer isso aqui. Muitos fazem assim, né? Não fazem assim. Certo? A mão 10, 100. Né? Então foi o 11. Como é que pode ser o 11? O 11 pode ser aqui. 11. Ou pode ser dessa forma aqui. Viu? Unidade. Aí o 22, né? 22. 22. Tem uns árvores que fazem, por exemplo, 16. Como é que faz 16? 16 é para baixo. Eles vão fazer 5, né? Que é como se fosse 15, 16 para baixo. Porque com 10, 15, né? 15, quando volta essa mão para baixo. Aqui 16, 17, 18. Somente dessa forma. Para baixo. Certo. É interessante. É uma Mas assim, na regra não tem limite de numeração. Não. O cabo que quiser botar 1241 na blusa, aí complica a vida arbitrária, né? Aí complica, ele vai ter que pá, até tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, até 10, 1001. Não é? Assim, vamos fazer essa sequência de vídeos, né? E tanto está servindo com objetivo escolar, quanto também para quem é curioso, quer assistir, ou então de repente você quer fazer uma revisão sobre regra com os vídeos, o vídeo já está lá no YouTube. E até mesmo me corrigir, que eu falei, né? A gente está aqui debatendo, mas a regra está constantemente mudando. Né? Então, assim, o professor lá se equivocou em falar isso aqui, eu estou vendo que é de outra forma. Então, até nisso pode fazer essa observação, se eles identificarem, né? Que é o mais interessante aqui, porque mostra que estão ligados, que estão aprendendo realmente, né? Que a gente vem aqui e faz uma correção, né? No próximo vídeo. Então é isso, eu costumo dizer que eu não sei de nada, né? O conhecimento ele não é limitado, ele é infinito, o conhecimento. Porém, cada vez que você se aprofunda em determinado assunto, você vai encontrando algumas coisas. Então, assim, pessoal, inclusive eu estou até precisando de uma reciclagem de arbitragem, né? Eu falo isso porque tem que ser, todo ano tem que fazer uma reciclagem de arbitragem, né? Depois do meu curso, eu venho só acompanhando essas mudanças, né? Eu acompanho essas mudanças, mas reciclagem mesmo, que é o principal. Porque assim, para que serve uma reciclagem? Uma reciclagem, é para quem está trabalhando direto mesmo, que ganha realmente, o profissional vive da arbitragem. Né? Hoje, graças a Deus, eu não vivo da arbitragem, né? Mas eu convivo com ela no dia a dia e faz com que eu me aprofunde, me aperfeiçoe, né? E busque conhecimento. Tá? Mas como eu falei, posso estar enferrujado em algumas coisas, posso esquecer alguma coisa, mas que vocês, meus amigos, que possam estar assistindo, vendo, os alunos e os demais, que possam também estar fazendo essa observação. Professor, lá sei que eu vou falar isso aqui, ou tá certo, ou elogiar, né? Como é que falou? Elogiar é bacana, uma coisa de melhorar aqui, enfim, aqui é um papo bacana. Você começa a estudar regras, quando você vai para o jogo, você não se liga mais nem no jogo, não. Você quer ver o que o árbitro está fazendo, se ele acertou, se ele errou. Então isso é interessante. Né? Então, pessoal, curta, compartilhe nosso vídeo, comente, né? Veja aí, será que alguma coisa foi equivocada? Ou então você gostou? Né? Não custa nada a gente incentivar esse trabalho para você que está na escola, para você que gosta de futsal, para você que acompanha a gente.